Essa é a terceira parte de uma série de vídeos que eu estou fazendo para explicar como se dá na prática a manutenção do consenso na rede do Bitcoin diante de melhorias que são propostas ou correções do sistema e como elas são levadas a cabo em realidade. Então, eu expliquei nos primeiros dois vídeos, eu sugiro quem está chegando agora pela primeira vez nesse vídeo assistir aos outros dois primeiramente e depois voltar para esse. Mas eu expliquei então como se dá a proposta de melhoria no GitHub, que é o repositório dos códigos do Bitcoin, como essas melhorias são incorporadas aos códigos, como um novo software, uma nova versão é disponibilizada, como elas são adotadas pelos full nodes e os mineradores e como elas podem, como uma atualização pode acabar resultando em um soft fork e um hard fork, e eu expliquei o que é cada uma dessas consequências para a rede. Então, continuando, depois que um software, uma nova versão do Bitcoin, ela é disponibilizada na rede para qualquer um baixar, qualquer full node do minerador, como é que uma mudança é de fato ativada? Então, há duas formas de ativar uma mudança. E historicamente, a forma mais usada, ou a que foi usada nos primeiros 3 anos do sistema, de 2009 até 2012, até o BIP 34, a forma de ativação das mudanças era o chamado UASF, ou UASF, User Activated Soft Fork. E por que se diz isso? Porque simplesmente quem ativava essa mudança eram os full nodes, baixando o software, atualizando o cliente do Bitcoin, e a mudança era ativada com base num dia específico, chamado Flag Day, ou então uma altura de bloco, um bloco também, uma idade de bloco específica, o bloco de número 300.000 ou 400.000, o que fosse. E era isso, esse momento, esse instante no tempo que ativava a mudança. Então, os full nodes baixavam o código e quando chegava nesse dia, a mudança começava a ser válida, e se algum minerador minerasse blocos que não estavam de acordo com a nova regra, esse bloco seria rejeitado. Então isso forçava os mineradores a atualizarem também os seus softwares e a minerarem de acordo com as novas regras. Caso isso não acontecesse, eles teriam os seus blocos orfanados, né, rejeitados, desperdiçariam toda aquela força computacional despendida nos 10 minutos, não ganhariam recompensa, então seria um completo tempo e dinheiro jogado fora. Então, esse modo UASF, o ASF, foi o modo principal até o 2012, como eu falei. E a partir desse momento, uma outra forma de ativação de melhorias foi adotada, a chamada MASF, ou Miner Activated Soft Fork, que é um pouco diferente, pelo seguinte: no Miner Activated Soft Fork, os mineradores sinalizam o seu de acordo à mudança, não é nem necessário baixar uma nova versão, basta sinalizar o de acordo à mudança num campo específico do bloco chamado versão de bit, e por esse mecanismo ele sinaliza. E depois de atingido um número depende da mudança proposta, mas em geral se utiliza por prudência um limite de 95% de unanimidade, de acordância por parte dos mineradores. Depois de atingido esse limite nos últimos 2016 blocos, que é o período de recálculo da calibragem de dificuldade do sistema, então digamos, passou 2016 blocos, se mais de 95% dos mineradores sinalizaram de acordo à mudança, a mudança é ativada. É assim que funciona o Miner Activated Soft Fork. E é claro que os outros full nodes têm que também atualizar o seu software para poder validar novos blocos minerados com as novas regras, para que não haja nenhuma incompatibilidade e que não haja divergência de consenso entre as regras sendo válidas naquele momento, a partir da ativação. Esse é o MASF, o Miner Activated Soft Fork. E ambas as formas, tanto o ASF quanto o MASF, enquanto não há nenhuma, digamos, divergência de opinião, ou ambas as partes, full nodes e mineradores, concordam que as melhorias, atualizações, correções são benéficas e não há nenhum tipo de dúvida, não há nenhum problema. E tanto um quanto o outro pode ser adotado. E até o MASF foi adotado como uma forma até de antecipar a ativação de uma melhoria por conta da força computacional. Então a força computacional poderia ativar antes daquele flag day, do dia de ativação.
Mas quando chega um momento em que uma mudança sendo proposta pode ser vista como contenciosa ou que não há uma unanimidade quanto à real necessidade ou mérito daquela alteração, aí sim temos um problema. E quando é utilizado o MASF, principalmente, esse problema é exacerbado pelo seguinte, como foi o caso do SegWit, que é, para quem não sabe, o Segregated Witness é uma mudança sendo proposta, ela foi implantada pelo BIP 141 e basicamente o efeito na prática é reduzir o tamanho de cada transação. Isso faz com que caibam mais transações por cada bloco, então aumentaria a escalabilidade do sistema. Mas o SegWit, ele não é um consenso, principalmente por parte de alguns mineradores que acham que isso vai acabar resultando numa queda das tarifas de transação. E tem outras peculiaridades que eu vou entrar no detalhe em outro vídeo, não nesse. Mas enfim, o ponto aqui é que o SegWit utilizou o MASF. A forma de ativação usada no SegWit, no BIP 141, foi o MASF, então o Miner Activated Soft Fork. E o efeito prático disso é que basta uma minoria, um punhado de mineradores, não estar de acordo com aquela mudança, com aquele BIP, e eles têm um poder de veto, eles podem bloquear a mudança. E foi justamente isso que ocorreu com o SegWit, com o BIP 141, que foi lá em dezembro do ano passado que ele começou, onde há mais de 60%, em algumas medições, mais de 80% dos full nodes rodando o Bitcoin estão de acordo com o SegWit, estão rodando um software já capaz de validar o SegWit, mas os mineradores não estão sinalizando. Então, a sinalização dos mineradores, até vou botar aqui a página, uma foto da contagem de sinalização dos mineradores pelos últimos 1000 blocos ou pelos últimos 2016 blocos, essa ativação por mineradores, a sinalização está abaixo de 50%, em alguns casos até 30% em alguns momentos. Então, se depender apenas da ativação de mineradores, pode ser que o SegWit não passe. E por conta disso, que está sendo discutido agora, e se está aventando a ideia de uma nova forma de deployment, de colocar em prática o BIP 141 para ativar o SegWit na rede do Bitcoin. Mas como isso vai se dar e as consequências, aí eu vou deixar para o próximo vídeo. Esse então era para explicar de que forma se dá a ativação das melhorias, o WASF, User Activated Soft Fork, e o MASF, Miner Activated Soft Fork. Então no próximo vídeo vamos finalmente falar do BIP 141, o SegWit, com mais detalhe, e o BIP 148, que está se chamando de UASF, então User Activated Soft Fork, que já é algo, digamos, não é novo, mas que está se reintroduzindo, e como até alguns desenvolvedores já falaram, é curioso que agora se diz que o UASF é tido como algo novo, inovador. Na verdade, não. A forma UASF de ativação de mudanças sempre foi a predominante e, historicamente, foi a única usada pelo Satoshi Nakamoto. Até enquanto ele estava no sistema, só foi usado o WASF. Mas, enfim, eu vou deixar esse ponto para o final, para o próximo vídeo, para explicar, então, o BIP 148 e quais são as repercussões possíveis dessa proposta sendo sugerida agora e sendo aventada pelos mantenedores do Bitcoin e por alguns usuários também.